Ontem eu passei o dia inteiro meditando em vários versículos sobre confiança. E aí o tema da mensagem de hoje é confiança em Deus. O Senhor, para que nós possamos ter confiança total em Deus, é preciso que nós removamos alguns obstáculos de nossa mente que nos impedem e que nos fazem dividir a confiança de Deus, nos impedem de viver o propósito de Deus, de viver aquilo que o Senhor já tem programado, preparado para nós, e fazem com que a gente divida a confiança em Deus. Como assim? Está meio complexo. Ao invés de confiar totalmente em Deus, a gente deposita a nossa confiança em outras coisas, né? A palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 3, o versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que coisa linda. Quando a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, e quando ela diz não se estribes em seu próprio entendimento, ela está nos dizendo que em nosso coração não deve ter nenhum tipo de expectativa ou ansiedade por qualquer coisa que não seja o Senhor, por qualquer coisa ou pessoa que não seja o Senhor. Nós não podemos apoiar o nosso próprio entendimento, estribar, né? Não se estribe o vosso próprio entendimento. Estribe é apoiar. Apoiar, confiar. Não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria capacidade intelectual ou pelo conhecimento que nós temos. A primeira coisa que devemos fazer quando Deus nos delega algo é remover do nosso caminho todos os obstáculos que possam existir em nossa mente, que nos impedem de fluir e frutificar. Aí tem gente que já vai entender errado, né? As pessoas têm o costume de entender, de pegar aquilo que a gente fala e converter para aquilo que convém. Se apoiar nos seus próprios entendimentos. Quando eu digo remover, não é tirar do nosso caminho, não é passar por cima de ninguém para chegar no lugar que almeja. Não é isso. É remover aquilo que é de negativo dentro de nós mesmos. Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A única coisa que nos impede de trilhar os caminhos do Senhor e alcançar aquilo que o Senhor já terminou para nós, somos nós mesmos. Porque apesar de tudo que falarem, apesar de tudo que sentirem a nosso respeito, apesar de qualquer coisa que aconteça lá fora, se existe uma palavra do Senhor sobre a sua vida, você vai chegar lá, independente do que ocorrer lá fora, desde que você seja fiel aos princípios do Senhor. Nós precisamos remover do nosso caminho esse tipo de coisa negativa que nos impede de ter o conhecimento de Cristo, de ter o conhecimento do que Ele quer para nós. Em Jeremias 29:11 ele diz assim: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí tem alguns obstáculos, que é pensar que a nossa capacidade intelectual nos levará além. Quando Deus nos delega algo, ou Ele quer que nós façamos algo, nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração, e não na nossa capacidade intelectual. Eu falo isso com propriedade, porque o Senhor me chamou para o ministério em 2013, né? O Senhor já estava me empurrando para o ministério. Em 2014 eu comecei a exercer o ministério profético, ministério, né, cura, libertação, no qual o Senhor me chamou para fazer. Eu tenho prova de que foi o Senhor que me chamou para fazer, baseado na palavra.
Em 2012 eu entreguei minha vida de fato ao Senhor. Em 2014 eu já comecei a servir, porque o Senhor me chamava, Ele gritava dentro de mim. E aí eu falava, eu dizia assim: Senhor, eu não tenho capacidade intelectual. Senhor, eu não tenho pós-graduação em teologia, em nada. Até fiz uma faculdade teológica, mas eu não concluí. E o Senhor disse assim para mim: eu não preciso que você tenha capacidade intelectual, porque o que eu quero fazer vai além disso. Eu não preciso de pessoas que tenham estudos, que tenham títulos, que tenham diplomas. Isso é importante, né? Eu não estou fazendo aqui apologia de que ninguém precisa estudar para nada. Eu amo estudar. Mas o Senhor, quando Ele quer fazer uma obra grande, Ele não precisa disso. A única coisa que Deus precisa é de pessoas que têm coragem de enfrentar tudo que for necessário pelo Evangelho. Jesus disse assim para os discípulos: aqueles que quiserem vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele nunca disse que foi fácil, que seria fácil. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos que entender que qualquer coisa que o Senhor nos delega para fazer, qualquer coisa que Ele nos confia para fazer, não necessariamente no ministério, não necessariamente está aqui na frente das câmeras, como eu faço todos os dias, eu prego a palavra todos os dias nas câmeras, atrás das câmeras, é um ministério. E aqui também, estou aqui não somente pregando a palavra para vocês, mas nós temos um ministério de pastoreio, onde nós cuidamos das almas que chegam até nós. Às vezes elas não estão nem aqui, mas são inúmeras as pessoas que nós cuidamos, eu e meu esposo. E isso desde muitos anos atrás. Então Ele não precisa que nós tenhamos capacidade intelectual. Ele precisa que nós tenhamos conhecimento de quem Ele é, do que Ele é, no íntimo, de pessoas que mergulham no profundo para conhecer o Senhor Jesus, que ama a Ele em primeiro lugar. Às vezes nós inventamos estratégias para alcançar aquilo que Deus nos prometeu, nos apoiando em nosso próprio entendimento. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós acabamos saindo da vontade de Deus. Um exemplo: popularidade. Eu que trabalho com a internet, número de seguidores. Uau! Olha, tem gente chegando no perfil, no meu canal, e começou a crescer. Então eu preciso fazer algo para agradar essas pessoas que estão chegando. A gente acaba querendo agradar, querendo fazer de tudo para agradar os outros e esquecendo de agradar quem nos chamou. Esquecendo de agradar quem de fato é merecedor que nós o agradamos. A Bíblia diz que quando nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Não necessariamente que a gente tem que ser inimigo de todo mundo, não é isso, inimigo do mundo, porque Jesus Cristo, Ele veio, ele se sentava com os pecadores, né? Ele veio para os pecadores, os leprosos, os doentes, né? Os enfermos. E Ele veio para trazer salvação, para trazer um resgate para aquelas pessoas pecadoras, enfermas, pessoas que precisavam dele. E aí a gente acaba querendo agradar porque o número de seguidores está crescendo, está aumentando, então eu preciso fazer algo para agradar. Você acaba fugindo da sua essência. Você acaba saindo daquilo que o Senhor te escolheu para fazer. Eu tenho uma essência. A Bo tem uma essência, a Paula tem uma essência, a Helenice tem uma essência, a Adriana tem uma essência, o pastor Edmar tem uma essência. Todos nós temos uma peculiaridade e nós precisamos entender que é com essa essência que Deus quer nos usar. Então por isso que nós devemos depositar toda e qualquer confiança em Deus, confiar nele primeiramente de todo o nosso coração. Deus não precisa que nós tenhamos conhecimento social, ou seja, popularidade, para fazer uma obra grande. Se Ele nos escolheu, nós precisamos confiar.
Ai, eu não estou crescendo. Ai, o canal do YouTube não cresce. Ai, o meu perfil no Instagram não cresce. Ai, a minha página no Face não cresce. Por que eu estou dando esse tipo de exemplo? Porque eu trabalho com essas plataformas. E eu sei que é árduo. Para quem prega o Evangelho, não é fácil o crescimento nessas plataformas. Mas eu creio naquele que tudo pode. Eu creio naquele que me chamou para isso. O Senhor Jesus me chamou para isso. Eu prego há anos nas plataformas digitais. E não é fácil. O crescimento, ele é paulatino. Mas os frutos falam por si. Os frutos falam de que árvore que ela veio. Que eles vieram. Então, nós precisamos ter o amadurecimento de entender que as coisas, quando Deus nos entrega para fazer algo, vai ser difícil, vai ser doloroso, nós vamos tentar desistir, vamos até pensar em desistir, mas o próprio Deus não vai permitir. Se é propósito dele, se é plano dele, ele não vai deixar com que nós desistimos. Amizades que confiamos e nos frustramos, confiança e expectativa errada. Muitas vezes a gente espera por algo porque o Senhor disse: eu ando na nuvem com o Senhor, onde ela vai eu vou atrás. Tem uma palavra profética sobre o nosso ministério, sobre o meu chamado na internet, sobre o nosso ministério aqui na igreja Manancial. Existe uma palavra de Deus e nós estamos debaixo dela. Estamos agora no começo, onde tudo é árduo, tudo parece, que não acontece, que não está acontecendo, mas no mundo espiritual está acontecendo. E aí chega e conversa algum tipo de assunto e você fala: uau, agora sim, essa é a pessoa que o Senhor falou que vai trazer, que vai levantar para caminhar conosco. Aí não é, você se frustra. Mas o Senhor diz: não se frustre. Porque os meus planos não podem ser frustrados. Os teus se frustram. Porque os planos não são teus, mas são meus. E quando existe um plano de Deus na nossa vida, ele não tarda. Muitas vezes a gente acha e imagina: mas está demorando. O Senhor é tardio. Deus, ele nunca é tardio, porque ele age no tempo certo. E Eclesiastes, no capítulo 3, diz que existe um tempo determinado por Deus debaixo do céu para todas as coisas. Há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de falar, há tempo de deixar de falar, de ficar calado, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Então há tempo para todas as coisas. Se ainda não está acontecendo, é porque ainda não é o tempo de Deus. Ele não tarda, ele sempre age no momento certo, no momento de Deus. Nós somos do crente do já, né? O crente do já, é para já. Deus falou ontem ou hoje, tem que acontecer. Para nós é assim, né? Ainda mais quem é ansioso, que nem eu. Mas não, o Senhor tem me moldado nesse quesito. No aspecto da ansiedade, de esperar em Deus, de confiar em Deus. Não se assuste quando Deus tirar da sua vida pessoas que você pensou que estariam contigo até o fim. E logo mais a gente acaba se assustando. Mas Senhor, eu depositei a minha confiança errado, depositou errado. Porque a sua confiança tem que ser depositada em Deus. Se você tem orado, se você tem pedido para Deus tirar, Ele está tirando. Muitas vezes a gente ora e fala: Senhor, tira da minha vida tudo que não vem de ti. Tudo é tudo. É tudo e todos, né? São coisas, são negócios, são pessoas. Então quando a gente fala: Senhor, tira da minha vida tudo que não te agrada, Ele vai tirar também pessoas que não estão te levando para ter uma intimidade maior com Deus. Porque o verdadeiro amigo, a verdadeira pessoa que Deus levanta para caminhar conosco, é aquela que nos leva para mais perto do Senhor, e não aquela que nos afasta de Deus. Reconhecer outras pessoas como sendo para o propósito de Deus em sua vida, sendo que não são. Nós temos que entender que é Deus quem vai fazer, Deus que faz por nós, é Deus que faz.
Não, mas isso quer dizer que eu tenho que sentar, cruzar os braços? Não. Você tem que fazer a sua parte, buscar ao Senhor, passar tempo com Deus, passar tempo em oração, passar tempo no estudo da palavra. Ontem eu fiquei o dia inteiro, né? O dia inteiro estudando a palavra. Para quê? Para que durante a semana eu tenha conteúdo para levar. Não é conteúdo para conquistar engajamento. O Senhor me deu uma mensagem forte sobre engajamento. Mas é para edificar a vida das pessoas que me assistem. Por isso que chama hashtag seja edificado em 1 minuto. É para que as pessoas sejam edificadas. E nós temos frutos disso. Muitas pessoas me procuram no meu direct para agradecer, porque vê Deus nas palavras que eu ministro no Instagram todos os dias. E isso não tem nada que pague isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Foi o que nós lemos aqui no versículo 6. Se no teu caminho, no caminho que você percorre, e você sabe que é o caminho que Deus trilhou para você, se você percebe situações que te fazem ser quem você não é, olha só que forte, te fazem agir de maneira contrária à sua personalidade, para que você alcance o alvo desejado, aí eu te digo, calma, respire fundo, ore e peça ao Espírito Santo que te esclareça os fatos. Peça ao Espírito Santo que ele te ajude a reconhecer a Deus em teus caminhos. Eita, glória a Deus. Olha, eu trouxe até magrinha. Vou até beber. Porque muitas vezes a gente está trilhando caminhos. O Senhor nos delegou algo. O Senhor nos escolheu para algo. O Senhor nos colocou em algum lugar para uma determinada situação, para que nós possamos fazer algum tipo de obra, porque Ele nos escolheu para isso. E aí, você se conhece a sua natureza, conhece a sua personalidade, e por um momento você se olha no espelho e diz assim, peraí, mas para que eu faça isso, eu estou tendo que mudar a minha personalidade. Eu estou tendo que agir contrariamente ao que eu sou. Não, tem alguma coisa errada. Calma, respire, ore e peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Esclareça aqui essa situação, porque tem alguma coisa errada. Nós não somos obrigados a viver de maneira contrária ao que nós somos, para que nós possamos alcançar algo que o Senhor nos escolheu para fazer. O Senhor quer que nós continuemos sendo quem nós somos. Não é mudando quem nós somos, a nossa personalidade, que a gente vai chegar no alvo que o Senhor já trilhou, que nós caminhássemos, no caminho que Ele trilhou para nós. Você não precisa ser quem você não é para agradar ninguém. Talvez você até pense que o seu alvo só vai ser objetivo se você agradar as pessoas, mesmo que isso venha contra quem você é e contra os princípios de Deus. Sabe, você não é obrigado a ficar bajulando ninguém. Você não é obrigado a puxar saco de ninguém. Porque se eu fizer isso, eu vou ser promovido. Se eu fizer assim, eu vou alcançar lugares mais altos. Se eu for nessa vibe de fulano, de cicrano, de beltrano, eu vou chegar mais rápido no lugar. Não. Ainda que seja devagar, ainda que o caminho que você precisa percorrer, sendo quem você é, vai demorar um pouquinho mais para você alcançar o alvo, continue sendo quem você é, porque é muito mais valioso você chegar lá no alvo e você olhar para trás e dizer assim, puxa vida, eu não precisei mudar. Não precisei deixar de ser quem eu sou. Eu não precisei deixar de lado a minha essência. Porque é na minha essência que o Senhor quer me usar. Deus endireitará as tuas veredas. Se o caminho está apertado, o que é veredas? É caminho apertado, sabe? Caminho estreito. Se o caminho está apertado,
e ainda assim tem algo que não pode caminhar essa jornada com você, quando você confiar em Deus com todo o seu coração, Ele te ajudará a endireitar. Ele diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O caminho que é largo nos oferece aquilo que não agrada a Deus. Qual é o caminho largo? É o caminho do mundo, onde você, aos teus olhos, vai ser mar e flores, né? Rosas, perfumes. Mas depois que você entra, já era. Aí é dor e sofrimento. E para você sair depois, é só o milagre de Jesus. Mas a misericórdia do Senhor. Mas quando você o reconhece nos teus caminhos, ainda que ele seja apertado, o Senhor te ajudará a endireitá-los. Seja no vício, seja em costumes que, né? Muitas vezes a gente tem costumes que não agradam ao Espírito Santo. E a gente precisa entender que tem costumes que a gente tem que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para endireitar isso. Em Jeremias, no capítulo 17, o versículo 7 e 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Olha que coisa linda. O homem que confia no Senhor dá fruto em qualquer estação do ano. Qual é a estação que você se encontra hoje? A árvore que é plantada junto às águas estende suas raízes para o ribeiro. Quando nossas raízes se encontram nos ribeiros das águas de Jesus, mais profundo queremos ir. E quanto mais profundo em Deus estamos, menos nos preocupamos. Nós queremos mergulhar, mergulhar e mergulhar. Quando as nossas raízes encontram os ribeiros de águas do Senhor, a gente não se preocupa em mais nada. Não importa a estação do ano, as nossas folhas estarão sempre verdes e nossos ramos darão sempre frutos, independente da estação do ano. Queira ser a árvore que esteja plantada a ribeiros do Senhor. Porque quando você é uma árvore que está plantada junto a ribeiros, as suas raízes só tendem a ir no mais profundo. E aí o conhecimento de Jesus, isso é a intimidade com Deus. Quando você adquire conhecimento de quem Deus é, do que Ele quer de você, você adquire conhecimento até de como Ele quer que você o adore. Você adquire conhecimento até do que Ele quer que você fale no seu momento de oração. Isso é tremendo. E quando você entende que o Senhor quer que eu o adore dessa forma, o Senhor quer que agora, nesse momento de oração, eu cante louvores para Ele. O Senhor quer nesse momento que eu fique quietinha somente para ouvi-lo falar ao meu coração. Aí você está como uma árvore frutífera, plantada junto a ribeiros de água, que quanto mais as suas raízes encontram os ribeiros, as águas do Senhor, mais profundo você quer ir, mais nele você quer mergulhar. Aleluia. Quando nós mergulhamos em Deus, não nos preocupamos em mais nada, somente queremos mergulhar o que é necessário para que possamos viver, e viver em abundância vem ao nosso encontro, porque vem do próprio Deus. Em Mateus, no capítulo 6, o versículo 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que coisa linda. Quando passares pelas águas, não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimará. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei
mandou construir uma imagem gigantesca e deu um decreto: todo aquele que não adorar essa imagem será lançado na fornalha de fogo ardente. E aí descobriram que Sadraque, Mesaque e Abednego não adoravam aquela imagem, não se prostravam para ela. Chegaram no rei e falaram assim: ó rei, o Senhor fez um decreto de que todos na província que não te adorar, não adorarem essa imagem, serão lançados na fornalha. E ele falou: manda trazer. E aí falou assim: ó, aqueça a fornalha 7 vezes mais. Lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E antes disso ele falou assim: é vocês que estão fazendo isso? Vocês não estão adorando a imagem? Eles falaram assim: sim, rei, isso mesmo nós estamos fazendo. E olha, rei, que o Senhor saiba que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não, o Senhor fique sabendo que nós não nos prostraremos a esta imagem, que somente a Deus nós adoraremos. E aí o rei ficou furioso, lançou os 3 na fornalha. E aí daqui a pouco e os homens que lançaram eles na fornalha foram fulminados com fogo. Mas eles não. Aí o rei olhava assim e viu 4. Ele falou assim: eu estou vendo os 3 intactos. O fogo não está tocando neles. Eles estão passeando no meio do fogo. E tem mais um junto com eles, que tem a aparência do filho dos deuses. Isso está escrito em Daniel, no capítulo 3. Quando nós somos fiéis ao Senhor, se nós passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. Se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Glória a Deus. Porque o Senhor está conosco. Lembra de Jesus e os discípulos na tempestade? Em Marcos, no capítulo 4, 35 ao 41. Eu faço questão de ler essa passagem para vocês. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Sobre o travesseiro Jesus estava dormindo. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então pode ter a tempestade que for, nós podemos achar que Jesus está dormindo com a cabecinha lá no travesseiro, mas quando Ele sabe que o nosso medo está sendo aflorado, que nós não vamos conseguir conter esse medo, essa ansiedade, esse medo de perecermos, Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai dizer: acalma-te, emudeça-te, porque os meus filhos estão aqui. Pode ter tempestade, mas eu estou com eles. O barco pode parecer que vai naufragar. Não existe naufrágio quando Jesus está conosco. Deposite a sua confiança em Deus. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo é dele. O propósito, o plano de estarmos aqui é do Senhor. Não pense que não existe plano nenhum para a sua vida, que não existe propósito nenhum para a sua vida. Existe um propósito. Nós não somos obra do acaso. O Senhor nos criou para algo, para um projeto, para um propósito. Por que a gente continua sempre duvidando dos planos de Deus? A gente olha para as circunstâncias da nossa vida e diz assim: Senhor, para que eu estou aqui? Oh Deus, por que eu estou aqui? Nada acontece, tudo parece ser tão difícil, tudo é tão complicado para mim, Senhor. Eu sou fiel à tua palavra, aos teus planos, aos teus princípios, aos teus mandamentos, e tudo parece que
Aleluia. Confia nele. O teu respaldo é ele. O que você necessita está nele. Glória a Deus. Quantas vezes nós pensamos em desistir, tentamos desistir, mas olha só, quando você deposita o seu coração totalmente no Senhor, Ele não vai deixar você desistir. Aleluia. Ele não vai permitir que você desista. Aleluia. O Salmo 143, versículo 8 diz assim: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Aleluia. Ah, Senhor, que o Senhor venha nos mostrar o caminho onde nós devemos andar. A tua filha abriu o culto aqui nesta noite dizendo: Senhor, mostra-nos o caminho. Mostra-nos o caminho. Faça com que nós venhamos reconhecer a Ti em meio ao caminho. Porque quando nós decidimos trilhar os caminhos que o Senhor, Pai, preparou para nós, tantas coisas se levantam contrariamente daquilo que o Senhor preparou. Mas mostra-nos o caminho. Esclareça na nossa mente aquilo que é Teu e aquilo que nós precisamos remover do caminho. Em nome de Jesus. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Entende? Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, e quando pedimos a Ele algo que for da vontade dEle, Ele nos ouve, Ele nos atende. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então nós somos mais valiosos para Deus. Todas as árvores, as aves, o mar, as estrelas, o céu, a lua, o sol, nós todos somos criaturas feitas pelas mãos de Deus. Mas entre todas essas coisas, nós somos mais valiosos para Ele. Se todas essas coisas, a lua tem o seu brilho próprio, o sol tem a sua luz, as estrelas são maravilhosas, o mar tem é esplêndido, as aves são maravilhosas, louvam ao Senhor, as plantas são tão lindas. Imagine nós para Deus, quem nós somos? Nós somos mais valiosos. Obrigado. Nós temos a nossa essência. Então por que nós tenhamos que nos preocupar com o dia de amanhã, se o amanhã a Deus pertence? Obrigado. Mais uma vez, Salmo 145, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Se você invoca ao Senhor com verdade, de verdade, Ele está pertinho de você. Toda vez que você invocar o nome do Senhor, Ele está pertinho de você. Ontem de madrugada eu fui para o meu cantinho. Eu passei o dia inteiro meditando na palavra, nesses versículos, e o Senhor falou poderosamente ao meu coração. E aí, quando foi de madrugada, eu fui para o meu cantinho orar. E aí, gente, olha só como que tem coisas que nos dispersam, a nossa mente nos dispersa de adorar o Senhor, de buscar a Ele intimamente. E aí, eu achei que eu estava meio gordinha. E aquilo me preocupou. Eu sou assim, eu fico meio inchada, né? Eu não tenho problema de diabetes, eu não posso engordar. E aí, às vezes, determinado alimento que eu como me faz ficar meio inchadinha e eu acho que eu estou gorda.
O médico me pediu para que eu emagrecesse alguns quilos, eu emagreci, já estou quase chegando lá. Mas aí, eu gostava de ser um pouco mais cheinha, né? Mas amém, o papai não quer, amém. E aí, eu me preocupei com isso, e eu fui para o meu cantinho orar, eu me ajoelhei e fiquei lá. Gente, e a minha mente ficava, meu Deus, eu preciso fazer isso e aquilo para emagrecer de novo. Eu vou começar de novo a caminhada, eu vou parar de comer isso, eu vou comer só aquilo e não sei o que. E aí eu falava, Senhor, me ajuda a concentrar no Senhor, Pai. E aí, e a minha mente começou de novo, meu Deus, mas olha, eu pegava assim e falava, olha, eu estou inchada. E aí eu falei assim, Senhor, eu estou te invocando agora com verdade. O Senhor sabe que a minha mente não está permitindo que eu passe esse tempo aqui contigo, me perdoa. Eu te peço que o Senhor abençoe a minha casa, os meus filhos e meu esposo, e todos aqueles que têm pedido oração. Eu vou dormir, Pai, porque amanhã eu creio que eu vou estar melhor para conversar contigo. Então, é verdade. O Senhor quer que nós tenhamos verdade para buscá-lo. A nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus, tem que ser como pai e filho. Não adianta eu querer fazer um ritual. Oh Deus soberano, benigno. E não adianta se a minha mente está vagando. Meu coração não está ali. Eu pedi perdão, falei, Senhor, me perdoa. O Senhor sabe que eu te amo. O meu coração é verdadeiro contigo. Mas eu quero me despedir do Senhor. Boa noite, Espírito Santo. Eu vou dormir. Porque a mente está nas gorduras, nos pneus. Mas saiba que quando você invoca ao Senhor com verdade, lá Ele está, pertinho de você. Para encerrar mesmo, Salmo 62. E nós já vamos orar, tá? Salmo 62, versículo 7. Diz assim: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Então, é dele que depende tudo. Eu dependo dele. Tudo que acontecer na minha vida depende do Senhor. Então, coloque a sua dependência em Deus, somente em Deus, e confia nele. Confia no Senhor e tudo Ele fará. Amém? Então essa foi a mensagem de hoje. Confiança em Deus. Confia em Deus com todo o seu coração. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então eu peço que vocês fechem os seus olhos agora. Eu quero estar orando. Vou apresentar aqui também os pedidos mais uma vez. Os pedidos de oração que têm chegado até aqui, tá bom? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Essa mensagem tão poderosa que o Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor. E tem permitido de compartilhar aqui na igreja com os nossos irmãos e na internet com quem estiver assistindo. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos esclarecer, Pai, aquilo que tiver de errado no caminho que o Senhor trilhou para nós. Senhor, que nós venhamos ter um entendimento de onde nós precisamos e podemos andar e pisar, com a consciência de que o Senhor se apraz daquilo. Pai, em nome de Jesus, que nós estejamos acessíveis para as mudanças que o teu Espírito Santo fizer na nossa vida. Seja o que for que o Senhor queira tirar, seja quem for que o Senhor queira tirar também, que não esteja dentro dos teus propósitos para nós. Nós te pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós e que nós venhamos ser ajudados por Ti a entregarmos toda a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada vida, cada casa, aqui nesta noite representada. Que o Senhor venha de encontro a cada pedido de oração nesta noite, Pai. Que o Senhor venha curar, salvar, libertar. Que o Senhor venha, Senhor, restaurar aqueles que necessitam da Tua restauração, do Teu respaldo, da Tua palavra, do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor.
Então é isso, gente. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham sido edificados com essa palavra, tá bom? Eu quero te pedir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação, dê o seu like, o seu feedback e venha aqui conosco fazer parte dessa família linda, em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.